Há poucas dores tão silenciosas quanto a de não se sentir aceito. A gente tenta agradar, a gente tenta corresponder, tenta não decepcionar, mas por dentro a gente vive carregando aquela pergunta: será que eu sou suficiente? E quando essa pergunta começa a dirigir a nossa vida, qualquer olhar, qualquer crítica, qualquer silêncio pode se transformar em medo. Mas quem é que define o seu valor? Hein? Aqueles que podem rejeitar você? Ou Deus que conhece a sua história e ainda assim te chama de filho? Além do medo, valor que vem do céu. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva, aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, além do medo. Esse é o título da série de mensagens que nós estamos desenvolvendo, o qual gira ao redor de um texto central da Palavra de Deus. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. E nessa série nós temos aí estudado a grande promessa da Palavra de Deus. Aquele que é o imperativo que mais nós encontramos, mais se repete em toda a Bíblia. Não tenha medo. Como eu mencionei na última mensagem, sobre o medo da solidão, grande parte dos nossos temores gira em torno dos nossos relacionamentos. E o medo da rejeição é um dos mais devastadores. Ouça o que Davi um dia escreveu. O desprezo dessa gente cortou o meu coração. E eu perdi a vontade de viver. Esperei que alguns deles tivessem pena de mim, mas foi em vão. Ninguém veio me consolar. Uau! A rejeição, queridos, é uma das coisas mais difíceis para nós, como seres humanos. E a gente precisa lidar com isso. É por isso que o divórcio é tão doloroso. E é pela mesma razão que Deus condena o adultério. Porque ambos são, de certa forma, atos de rejeição. Você servia, mas não serve mais para mim. E isso machuca profundamente a vida daqueles que estão envolvidos. Todo ser humano tem a necessidade emocional de ser aceito. E violar essa necessidade é um pecado muito sério. Outro aspecto relacionado ao medo da rejeição é que nós vivemos uma sociedade que induz as pessoas a viver na busca pela aprovação das outras pessoas. A gente pensa, e o que vão pensar de mim? E essa, infelizmente, é a pergunta que orienta a vida de muitas pessoas. É o medo de não ser aceito, de não ter agradado, de ser excluído, o medo de ser rejeitado. Mas a Bíblia diz que permitir que o sentimento de rejeição domine a nossa vida é uma cilada. Ouça com muita atenção. Quem teme o homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Portanto, de acordo com a Bíblia, ter medo do ser humano, ser coagido a agir de acordo, quem sabe, com aquilo que outras pessoas querem, no intuito de pertencer ou ser aceito, não passa de uma perigosa armadilha a cada um de nós. Mas você pode estar se perguntando, como é que a gente desenvolve, então, o medo da rejeição? Simples. Esse sentimento vem através das experiências da nossa vida, quando a gente se sente descartado, quando somos criticados, quando a gente é excluído, quando a gente é maltratado por, quem sabe, não termos alcançado a expectativa ou as expectativas que outras pessoas tinham de nós. E é aqui que mora o perigo. Grande parte das situações de rejeição é causada pela nossa tentativa de agradar outras pessoas ou cumprir as expectativas que elas têm sobre nós mesmos. E as situações do passado em que nós somos desprezados deixam marcas na nossa vida que muitas vezes a gente não consegue esquecer. A gente pode sentir o medo da rejeição de diversas formas. No casamento, entre familiares, através
do trabalho, os colegas no trabalho, na escola, ou quem sabe decepções causadas por outras pessoas, através do criticismo, até mesmo um olhar. Então, você já recebeu esse tipo de olhar? Olhar de desprezo das pessoas? Olhar da rejeição? Quando a gente analisa esse sentimento, o medo da rejeição, nós precisamos, em primeiro lugar, entender os efeitos imediatos e as implicações de viver dessa forma. Afinal, quais são algumas das mais frequentes causas da rejeição? A primeira delas é que nós buscamos a aprovação de outras pessoas. Um claro exemplo dessa realidade a gente encontra na própria experiência de Jesus. Quando ele, aqui viveu entre nós, ele realizou muitos milagres. E o que levou muitos líderes judeus a crer nele. Alguns acreditaram nele. No entanto, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe o relato bíblico que o medo de rejeição levou alguns desses líderes a buscar apenas a aprovação das outras pessoas. Acompanhem comigo o relato bíblico. Muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Percebe? Que triste atitude. Agir de maneira contrária à sua crença, aquilo que você acredita, com um único objetivo: alcançar a aprovação das outras pessoas. Isso nos leva a viver, querido, segundo as expectativas e as sugestões daqueles que estão ao nosso redor. E eu pergunto para você, não é exatamente isso que a propaganda faz em muitos casos? O consumo, ele é utilizado como um mecanismo de comparação. Olha, compra isso porque aquele comprou. Experimente isso porque aquele tem. Comparação. Por sinal, você já comprou alguma coisa sem querer, só pela pressão? E você não quis se expor? Você não ficou totalmente, quem sabe, satisfeito, mas comprou de qualquer forma? Medo da rejeição, medo de se expor. Eu já caí nessa. A busca, queridos, pela aprovação de outras pessoas é, sem dúvida alguma, uma das principais causas do medo de rejeição. Mas ela não é a única. Uma outra causa é que nós somos manipulados pela pressão do grupo. Há um outro relato bíblico que nós encontramos na experiência de Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Certa ocasião, Deus deu uma ordem a Saul, por meio do profeta Samuel, de que Saul deveria atacar os amalequitas. Os amalequitas eram uma nação ímpia, extremamente cruel, que por muito tempo foi opressora do povo de Deus. E a ordem foi explícita: nada deveria ser poupado. No entanto, Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Por que Saul fez isso? Deus deu uma ordem, mas ele fez outra coisa. Porque ele foi manipulado pela pressão que os seus soldados exerceram nele. O problema é que pouco tempo depois, Samuel, profeta de Deus naquele momento, veio ao encontro de Saul. Saul tentou ainda se desculpar, dizendo: se obedeceu, eu fiz tudo certinho, fingindo que tinha obedecido. Só que ele sabia muito bem que não tinha cumprido a missão conforme a exata orientação que Deus tinha dado. Em seguida, Samuel dá para ele o veredito final. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Mas por que Saul agiu assim? Ouça com muita atenção o momento de remorso de Saul, quando ele tenta dar uma explicação a Samuel do porquê da sua ação. Ele diz o seguinte: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. O medo causado pela manipulação do grupo levou Saul a agir de forma contrária ao que ele sabia ser o correto. E isso não é tudo, queridos. Há uma outra causa ainda do medo da rejeição. Isso acontece quando nós fugimos da nossa responsabilidade. A gente também encontra um exemplo claro dessa realidade numa outra triste experiência que a gente também encontra na palavra de Deus. Logo após Adão ter comido do fruto que Deus havia dito que eles não deveriam comer, ele buscou desculpa para sua atitude. O que ele fez? Fugiu da responsabilidade. E como a gente faz isso?
Simples. A gente vai e culpa outra pessoa. Ele disse a Deus: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. E o que é mais interessante ainda aqui é que quando Deus agora pergunta para Eva: escuta, o que foi que você fez? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Que em outras palavras, basicamente, vou dizer o seguinte: Deus, o negócio é o seguinte, a culpa é toda sua. É isso que a gente faz pelo medo da rejeição. A gente foge da nossa responsabilidade e coloca esse peso sobre outra pessoa. Portanto, como você já percebeu, o medo da rejeição pode afetar de forma direta as suas atitudes e o seu comportamento. Mas afinal, o que você e eu podemos fazer para vencer esse temor? Para vencer o medo da rejeição, você precisa de uma nova perspectiva, em pelo menos 3 aspectos básicos da vida. Sobre Deus, sobre as outras pessoas, aqueles que estão ao seu redor, e também sobre você mesmo. Portanto, o primeiro passo que você precisa dar para vencer o medo da rejeição, como vencer esse medo, é coloque Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus traz essa linda promessa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Eu queria que você prestasse muita atenção em 2 palavras que descrevem Deus aqui nesse texto. Quais são essas 2 palavras? Luz e salvação. Primeira delas, luz. O que a luz faz? Quando Davi escreveu sobre a luz, certamente ele tinha em mente o tipo de luz que ele usava na época dele. A luz que, para ele e os seus contemporâneos, cerca de 1000 anos antes de Cristo, tinha certamente algumas funções bem específicas. A primeira delas, obviamente, é iluminar. A luz serve para iluminar. A luz ilumina e nos ajuda a ver as coisas com mais clareza. A maioria das pessoas tem medo do escuro por estar numa situação em que não enxergam. No claro a gente vê, no escuro não. E além disso, a luz também tem como função proteger. A luz também proporciona segurança. Todos nós conhecemos aquelas luzes, não, que elas acendem automaticamente com o movimento. Além do fator econômico, né, desliga a luz, também serve para trazer tranquilidade, porque quando alguém vai se aproximando, quem sabe, de uma propriedade, a luz acende. A luz ilumina. Então, ela também protege. Só que isso não é tudo. Outra função da luz também é aquecer. Nos tempos bíblicos, a luz provinha da combustão da madeira ou de uma lâmpada com óleo. Porque além de iluminar, proteger, também ela aquecia. A fonte de luz aquecia. Em outras palavras, quando Davi diz, o Senhor é a minha luz, de quem terei temor, ele está basicamente dizendo o seguinte, o meu relacionamento com Deus tem os mesmos efeitos da luz. Ele ilumina a minha vida, ele protege os meus passos e ele aquece meu coração. Por isso, não há razão nenhuma, não há motivo algum para eu ter medo. E eu te pergunto, você tem um relacionamento com Deus dessa forma? Seja sincero, pense com você mesmo. É Ele que ilumina a sua vida. É Ele que protege seus passos. É Ele que aquece teu coração. Repito, você tem um relacionamento com Deus dessa forma. Se ainda não, você muito provavelmente vive suscetível ao medo da rejeição. E talvez você esteja com os olhos fixos em uma outra pessoa e quem sabe, tentando fazer com que essa pessoa possa fazer que as coisas sejam mais claras para você. Talvez você ainda esteja buscando proteção em alguém ou em algo na busca por segurança. Ou quem sabe você poderá ainda estar buscando aí aquecer o seu coração nas falsas promessas, nas ilusões que o mundo lá fora sempre oferece. Mas, queridos amigos, vocês não podem buscar a luz de que tanto necessitam em sua vida no exemplo ou no auxílio de outra pessoa. Porque todos falhamos, nenhum de nós é completamente confiável. Só que, além disso, Davi também menciona, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? Deus é salvação. Em realidade, no final do mesmo verso, Davi, ele também acrescenta, o Senhor é o meu forte refúgio,
de quem terei medo. Davi sabia que em Deus ele encontraria abrigo para os perigos da vida. Não importasse o que viesse a acontecer, Deus sempre o amaria. E é por essa razão que eu tenho repetido ao longo dessa série a maravilhosa promessa que a gente encontra também no livro de Romanos, capítulo 8. Nada nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma outra promessa que eu tenho mencionado repetidas vezes é aquela que o próprio Deus afirma: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mas aqui, se você me permite, eu gostaria de abrir um parêntese. Deus, ele usa outras pessoas para que a gente sinta aceitação, certo? Claro. Ele nos ama através de outras pessoas. Isso vem de maneira natural. Ele deseja que nós amemos outras pessoas? Lógico que sim. Mas você nunca receberá o amor perfeito de um ser humano, pela simples razão de que nós não sabemos e não podemos amar como Deus sabe e como Deus pode. Nosso amor como ser humano é limitado. O amor de Deus não tem limites. Nosso amor ele é inconsistente. O amor de Deus é incondicional. Nosso amor ele é interessado. O amor de Deus é abnegado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Por isso não procure, querido, outra pessoa para ser luz na sua vida. Não espere que uma outra pessoa possa trazer a salvação que somente Deus pode dar para você. Ele é a minha luz. Ele é a minha salvação. Portanto, não há razão alguma para você ter medo. Assim, o passo inicial para vencer o medo da rejeição é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque Ele é o único que, no final das contas, pode satisfazer todas as suas necessidades, as minhas necessidades, as nossas necessidades. E quando a gente fala sobre rejeição, sobre aceitação, valor pessoal, geralmente a gente toca em feridas que muitas vezes acompanham a nossa vida por anos. E é por isso que, com muita alegria, hoje eu posso apresentar a você a recém-lançada revista Esperança de Bem Comigo. Esse material foi preparado para ajudar você a refletir, através da Bíblia, sobre sentimentos como frustração, a solidão, a aceitação, culpa, mágoa e como viver com gratidão e esperança no seu coração. Através de uma linguagem simples, bíblica, prática, essa revista ajuda você a olhar para dentro de você mesmo e a como compreender as suas emoções. E, acima de tudo, a descansar na certeza de que Deus conhece você. Deus o ama e Ele deseja conduzir a sua vida. E para você receber esse exemplar de maneira gratuita, aí no conforto do seu lar, envie uma mensagem no nosso WhatsApp. O número é 12 98 244 4449 ou através do nosso site, novotempo.com/escola bíblica. E assim que o programa acabar, manda uma mensagem aqui para a gente. Vai ser uma alegria imensa enviar esse material aí para você. Mas voltando à mensagem de hoje, o segundo passo em como vencer o medo da rejeição é coloque a opinião dos outros também em seu lugar. Isso não significa ignorar a opinião das outras pessoas. É importante ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Mas isso significa aceitar a opinião dos outros com uma certa perspectiva, a perspectiva correta. No livro do profeta Isaías, Deus afirma: eu mesmo lhes dou forças. Então, por que vocês têm medo de pessoas? De seres mortais que não duram mais do que a palha? Por que temer a opinião das pessoas mortais? Hein? O segredo de uma vida de sucesso é não se deixar guiar pelos comentários dos seus críticos. Na verdade, essa é uma lição que eu tive que aprender através da minha vida. Como não permitir que o criticismo pudesse me dirigir. Não pense que quando as pessoas o rejeitam ou criticam, que as críticas e os julgamentos deles são infalíveis. Não, muito pelo contrário. Eles também erram. Nem sempre a opinião dos outros vem diretamente de Deus. Se alguém vem até você e o critica, você não precisa aceitar a crítica de maneira automática. É bom ouvir. Você pode analisar o que eles estão falando.
Aí você compara com aquilo que Deus diz em sua palavra. E o que você faz? Você vai e retém aquilo que for útil à sua vida. Só que o padrão daquilo que você escuta está aqui, queridos, na palavra de Deus. E eu espero que você já tenha aprendido que se você tenta ir agradar esse grupo aqui do lado da direita, muito provavelmente você vai desagradar aquele ali que está do lado esquerdo. Aí você tenta agradar aquele outro grupo e todo mundo aí fica bravo com você. Queridos, nem Deus pode agradar a todos. Porque um quer que chove, o outro quer que faça sol. A quem que Deus vai agradar? Não seja tolo em tentar viver dessa forma, com a constante preocupação em agradar todas as pessoas, todo o tempo. Isso é impossível. Aceite o conselho bíblico. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Completa aprovação de quem? De Deus. Dessa forma você vai evitar mais muito sofrimento na sua vida. Um dos maiores segredos para vencer o medo da rejeição é o seguinte: diga para você mesmo, eu vou agradar a Deus. Porque essa é a atitude correta para a minha vida. Não importa o que os outros pensem. Ouça, mas Deus em primeiro lugar. Se agradar as pessoas é algo muito importante para você, você está se colocando em uma posição para ser rejeitado bem em breve. Hoje Deus está dizendo para você aí, você não precisa carregar esse fardo. Porque eles aí são simples mortais. Não vão durar para sempre. A minha opinião é a que conta. Se durante toda a sua vida a sua maior preocupação for agradar as pessoas, o que restará quando você perceber que aquilo que você sempre fez, aquilo que você sempre foi, já não é mais o suficiente para deixar os outros satisfeitos, né? Queridos, Deus, na sua palavra, Ele tem uma alternativa melhor. Quem você está tentando agradar? A Deus ou aos homens? A experiência de Josué indica claramente qual é o caminho que nós devemos seguir. Ele disse, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. E me permita aqui que ele sugerir a você que a melhor maneira de viver é sempre buscar agradar apenas um ser nesse universo, Deus. De agora em diante, avance com convicção. E dizer, Senhor, eu não estou nesse mundo para agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar a Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu sei que nunca eu vou poder agradar todas as pessoas. E, além disso, se mesmo assim você sentir medo, lembre-se de outra promessa extraordinária. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que nós podemos chegar a um ponto na nossa vida em que a opinião dos outros não nos afetará mais? Querem saber qual é a minha sincera opinião? Eu acho que não. Acho que nunca a gente vai chegar nesse ponto. O ponto é que nós não seremos mais afetados pela opinião das outras pessoas. Mas eu creio que a gente pode chegar em um ponto que nós vamos deixar de ser guiados pela opinião dos outros. Às vezes a gente escuta a palavra e a gente sente um sentimento de tristeza. É normal. Mas ser guiado por isso não podemos permitir. Algumas vezes as pessoas falam coisas terríveis ao nosso respeito. Criticam, machucam, desprezam. Isso dói. Só que eu não posso permitir que essas críticas dirijam a minha vida e nem você. Não se esqueça, você não precisa agradar o mundo inteiro, porque senão você nunca vai conseguir. Você precisa se perguntar a si mesmo, o que Deus quer de mim? O que Deus pensa de mim? E aqui, queridos, somente aqui, na palavra de Deus, você encontra a resposta. Repito, se Deus é por nós, diz sua palavra, quem será contra nós? E finalmente, para vencer o medo da rejeição, coloque você no devido lugar. Um dos principais resultados do pecado e afastamento de Deus é a insegurança. Nós já vimos nessa série que logo que a transgressão à vontade de Deus aconteceu, Adão disse, fiquei com medo, por isso me escondi. Essa é a triste realidade. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, quanto mais nos escondemos de Deus, mais inseguros ficamos. Em outras palavras, quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente se preocupa em agradar outras pessoas. Alguém te ignora e você pensa, o que eu fiz de errado? Eu acho que não gosta de mim. Mas talvez essa pessoa não tenha nem prestado atenção que você está ali, ou quem sabe está já passando por um momento difícil na vida dela. Eles ouçam com atenção, quando nós olhamos a vida pelos olhos do medo, muitas vezes nós somos incapazes de ver a dor nas outras pessoas. Apenas vemos o nosso próprio medo.
A gente perde muitas oportunidades de ajudar outras pessoas. Só conseguimos ver a nós mesmos e o nosso próprio sofrimento. Qual que é a solução, então? Mais uma vez, ouvir o que Deus tem a dizer. O homem é apenas um pouco menor do que Deus. Tu, Senhor, deste ao homem grande glória e grande honra. Eu fui criado por Deus, portanto, eu sou importante para Ele. Você foi criado por Deus, você é importante para Ele. Deus se importa com cada um de nós. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele deseja constantemente reatar esse relacionamento de amor que nós tínhamos como seres humanos antes da entrada do pecado nesse mundo. Medo. Querido amigo, você ainda busca a aceitação de outras pessoas que somente Deus pode oferecer? Querida amiga, você ainda está buscando a aprovação das pessoas erradas? Você continua tentando agradar aqueles que não podem satisfazer as suas mais profundas necessidades de ser amado, aceito, compreendido? Deus busca ardentemente ser luz e salvação na sua vida. O abrigo seguro que você tanto necessita para viver de acordo com a vontade do único que realmente se importa com você. Ele te conhece. Ele sabe tudo aquilo que você precisa. E Ele está sempre pronto para te ajudar. Eu gostaria, nesse momento, encorajar você a mudar a sua perspectiva de vida. Quem sabe dizendo, olha, de hoje em diante, eu vou me concentrar na busca pela aprovação de Deus. Porque é isso que realmente importa. Eu vou me concentrar em agradar a Deus. E aqui você busca o que Ele quer de você. Como receber a aprovação de Deus na nossa vida. Isso se torna realidade quando a gente decide viver uma vida de fé, uma vida de confiança nele. Quando a gente aceita o seu amor e tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Queridos, não importa se você foi ou é rejeitado por alguém. Deus o aceita como você é. No mesmo Salmo 27, onde lemos que Deus é luz e salvação, a gente desce um pouquinho no verso 10, a gente encontra o seguinte. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Uau! Que certeza extraordinária. Mas de onde vem essa certeza? Da promessa feita pelo próprio Deus. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Mesmo que você tenha sido rejeitado por aqueles que o trouxeram ao mundo, saiba que o Senhor cuidará de você. Não importa qual é a sua situação, você não precisa mais viver dominado pelo medo da rejeição. Nunca se esqueça. Com Deus, existe vida além do medo. E hoje, mais uma vez, Ele diz para você, confie em mim. Pai querido, Senhor, que esse teu filho e essa tua filha, tu possa, Senhor, trazer a paz que tanto necessitam. A cura, quem sabe por medo da rejeição que viram no passado ou vivem hoje. Que possam em ti, Senhor, encontrar tudo aquilo que necessitam para viver segundo o teu propósito, teu sonho e a vida deles. Isso a gente suplica, não porque merecemos, mas porque rogamos em nome e pelo amor de teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor.